Olá pessoal, vamos então para a nossa aula de aneurismas da aorta abdominal. Peço que vocês deixem no final da aula seus comentários, suas sugestões, para que a gente possa ir aperfeiçoando o nosso curso. Faremos uma aula prática também, analisando alguns casos de aneurismas. Nessa aula teórica eu quero que vocês então anotem o que for possível e as principais informações para que a gente possa utilizar na nossa reunião prática. Então vamos lá, aneurismas da aorta abdominal. Os aneurismas são dilatações focais da aorta abdominal. Como qualquer aneurisma, o conceito de aneurisma seria uma dilatação focal representando mais de 50% do segmento normal. Aqui no caso da aorta abdominal descendente, a aorta descendente, você considera como aneurisma quando o vaso tem mais de 3 centímetros. Mais de 3 centímetros já é considerado um aneurisma. Existem os aneurismas fusiformes, que são os mais comuns, né, no seu formato. Existem também os aneurismas saculares. No caso da aorta abdominal, são raros os aneurismas saculares. A maior parte aqui são aneurismas fusiformes. Já, por exemplo, no cérebro, os aneurismas mais comuns são os saculares. Em relação à epidemiologia, a gente sabe que representa aí a 10ª causa de morte no mundo, tem um aumento de sua prevalência com a idade, então acima de 65 anos você tem a maior parte dos aneurismas. Então 10% dos indivíduos com mais de 65 anos têm aneurismas da aorta abdominal, mais comum ainda em homens. A proporção é muito maior em homens do que em mulheres, cerca de 3 a 4 vezes mais frequente. Qual é a apresentação clínica de um paciente com aneurisma abdominal? Primeiro, ele pode ser assintomático. Na maioria das vezes é assintomático quando não tem nenhum sinal de ruptura, nenhuma iminência de ruptura, né? Agora, se eles causam ruptura, aí o quadro clínico é um quadro dramático de dor abdominal intensa, queda da pressão arterial e, eventualmente, choque hipovolêmico. Então, ali você tem perda de sangue arterial em grande quantidade para o reto peritônio. A massa pulsátil pode aparecer na palpação, principalmente nos indivíduos com aneurismas maiores ou indivíduos mais magros. Na palpação você pode já identificar uma massa pulsátil. Então, qual é a grande complicação do aneurisma? A rotura. É por isso que alguns casos de aneurismas são de indicação cirúrgica, no sentido de evitar essa complicação, que é, como falamos, de alta potencialidade de letalidade. A taxa de mortalidade de uma ruptura de aneurisma de aorta abdominal é muito alta. Então, cerca de 60 até 80% dos pacientes podem morrer do aneurisma, da ruptura do aneurisma, antes de ser hospitalizado, antes de realizar uma cirurgia. Para aqueles que vão à cirurgia, a taxa de mortalidade ainda assim é muito alta, nos melhores centros, cerca de 40%. Então, isso quando a gente fala, obviamente, em indivíduos com aneurisma roto. Quando o reparo cirúrgico é num indivíduo eletivo, ou seja, sem ruptura, a taxa de mortalidade vai para 4 a 10%. Nós falaremos no final sobre os aneurismas rotos. Vamos colocar aqui a abordagem geral de um aneurisma do abdômen. Depois nós falaremos dos sinais de iminência de ruptura e dos sinais de ruptura aneurismática. Então vamos lá. Quais são as principais causas de aneurismas? A doença aterosclerótica. Então enfraquece a parede do vaso e isso pode levar a uma dilatação. E na maioria das vezes esses pacientes são hipertensos de longa data com aterosclerose. Existem outras causas genéticas, predisposições, como a síndrome de Marfan, a síndrome de Ehlers-Danlos, vasculites, mas vocês vão guardar aí principalmente paciente idoso com hipertensão arterial e com aterosclerose. O aneurisma de aorta pode se estender
e pode estar associada a outros aneurismas, como por exemplo aneurisma das ilíacas, aneurisma da artéria poplítea. Então, principalmente nesses pacientes que têm uma predisposição genética a aneurismas, você pode encontrar também outros aneurismas em outras partes do corpo. Em relação aos exames de imagem, a gente vai colocar aqui principalmente a tomografia, é o primeiro exame que você deve solicitar, a tomografia com contraste ou a angiotomografia. A ultrassonografia pode detectar os aneurismas, eventualmente esses aneurismas são identificados ou até diagnosticados na ultrassonografia, mas ele não consegue alguns detalhes importantes, principalmente em relação às medidas adequadas do aneurisma e a possível complicações, como é o caso da ruptura. Então não é um bom exame, mesmo com o uso do Doppler, para você dizer se houve sinal de ruptura ou se tem uma iminência de ruptura. Então não é um bom exame. Então, paciente com dor abdominal, suspeita de aneurisma de aorta, você tem que partir diretamente para TC com contraste ou angiotomografia. Como exame de triagem, a ultrassonografia sim pode ser utilizada, ou seja, para descartar o aneurisma. Se você ainda não sabe que aquele paciente tem aneurisma, a ultrassonografia, se o paciente tem um bom preparo e tal, é possível descartar o aneurisma, mas não vai dar maiores informações em relação a possíveis complicações. O padrão ouro, então, é a angio-TC, que vai fazer o planejamento pré-operatório, como nós vamos colocar, vai dar com precisão as dimensões desse aneurisma, a sua localização, se há ou não extensão para as artérias ilíacas, se há ou não acometimento das artérias renais, ou seja, se existe algum tipo de extensão para as artérias renais, se há alguma ruptura ou iminência de ruptura. Nós falaremos mais para frente desses sinais de ruptura ou iminência de ruptura. Então, vamos nos concentrar aqui o aneurisma não roto inicialmente. Como deve ser a descrição de um exame de imagem num paciente com aneurisma da aorta abdominal? Primeira coisa, você tem que colocar no relatório a morfologia desse aneurisma, ou seja, se é um aneurisma fusiforme, que é a maioria, ou se é um aneurisma sacular. Existe ainda o chamado aneurisma excêntrico, mas a maioria dos casos são fusiformes. Vai falar também se há alguma extensão superior acima das artérias renais, ou se todo o aneurisma está no local mais comum, que é infrarrenal. Isso é muito importante também para a abordagem cirúrgica, faz toda a diferença se o cirurgião vai, o ponto que o cirurgião vai clampear e se existe acometimento acima das artérias renais. Vai também fazer a medida do aneurisma. E a medida aqui que nós vamos considerar principalmente é a medida transversal. É a medida perpendicular ao eixo longitudinal. Então, é essa medida que vai interessar principalmente para a indicação cirúrgica, ou não, né? Então, esse é o chamado diâmetro máximo do aneurisma, que deve ser sempre citado. Essa é a principal informação. Nós falaremos mais à frente de quando, em geral, os cirurgiões indicam abordagem, seja por endoprótese, seja por cirurgia aberta. Em geral, 5,5 centímetros, daí em diante já existiria um grande risco de ruptura e, portanto, indicação cirúrgica. E lembrar o seguinte, o aneurisma abdominal ele nunca diminui de tamanho, a tendência sempre é aumentar. Então, essa medida é muito importante que seja bem feita, porque imagine, por exemplo, você faz uma medida de 5 centímetros e o colega no ano seguinte faz uma medida de 4,8 centímetros. Um dos dois errou, com certeza, porque o aneurisma não reduz de tamanho. Você tem que pegar a medida máxima no eixo transversal e não no eixo longitudinal. O comprimento longitudinal deve ser colocado à parte. Então você vai lá falar aneurisma da aorta abdominal medindo, sei lá, 4 centímetros de diâmetro, transversal, com extensão longitudinal de tantos centímetros. É importante também essa extensão para o cirurgião ter noção do tamanho do aneurisma também no sentido longitudinal. Como falamos, mostrar se esse aneurisma ele tem extensão superior às artérias renais e se tem extensão inferior para as artérias ilíacas.
e se há qualquer extensão dos aneurismas para os ramos viscerais da aorta. Então nós temos outros ramos aí, não só as renais, mesentéricas, mesentérica inferior, enfim, se existe algum acometimento também vale a pena dar uma olhada e vale a pena citar desse aneurisma. Primeiro, se existem trombos murais, que são muito comuns. Os trombos murais em si não são indicações de rotura, né? Falar se há a aterosclerose em outras partes do vaso. Outra informação que é interessante é em relação ao colo do aneurisma. O cirurgião vai querer saber em relação ao colo do aneurisma. O que é o colo? É a porção da aorta que está normal imediatamente antes do surgimento do aneurisma, o colo proximal, e imediatamente depois, ou seja, o colo distal. Principalmente o colo proximal é uma informação que deve estar no laudo, a medida do colo proximal. Outra informação é a medida do lúmen do aneurisma com fluxo, aquela área do aneurisma que está contrastada. Essa é uma informação que alguns cirurgiões não dão tanta importância, mas vale a pena também colocar no laudo a informação a mais para o cirurgião. Outra informação interessante é sobre variantes anatômicas da circulação arterial abdominal. Então, se o paciente tem uma veia retroaórtica, uma veia renal retroaórtica, se o paciente tem artérias renais acessórias, veias aberrantes, artérias aberrantes, tudo isso você deve citar no laudo, porque o cirurgião vai abordar aquela área ali e pode muitas vezes se deparar com algumas dessas surpresas no momento do ato cirúrgico. É interessante que você já dê essa informação a ele. Em relação então ao tratamento e ao prognóstico, essas nossas informações no laudo influenciam diretamente no tratamento e no prognóstico do paciente. O diâmetro transversal máximo é o principal fator, né? É o método mais utilizado, mais validado. As recomendações da Sociedade de Cirurgia Vascular Internacional consideraram aí que deve-se fazer intervenção a partir de 5,5 centímetros de diâmetro transversal, e nos casos com menos de 5,5, se o paciente não tem nenhuma queixa de suspeita de rotura, deve ser acompanhado de perto através dos exames de imagem. Se o paciente é jovem e saudável, principalmente do sexo feminino, você poderia abordar um pouco antes, aí entre 5 e 5,4 centímetros. Mas de uma forma geral, a gente sabe que esses aneurismas surgem em indivíduos mais idosos. A maioria dos estudos é baseada em aneurismas fusiformes, então os aneurismas saculares, por serem mais raros, têm uma abordagem um pouco mais discutível, mas por enquanto vai seguindo também essa regra dos 5,5 centímetros. Outro dado interessante é a questão do crescimento do aneurisma. Se o aneurisma ele tem menos de 5,5 centímetros, mas ele está crescendo rapidamente, por exemplo, mais de 5 milímetros em 6 meses, também, em geral, existe uma indicação cirúrgica. E, obviamente, naqueles casos em que o paciente tem sintomas e tem algum risco mais forte de rotura. Então, as opções de tratamento são opção expectante, controle, de 6 em 6 meses ali com exames de imagem, a reparação cirúrgica do aneurisma, que pode ser por via de endoprótese ou por via cirúrgica aberta, né? Essa questão do tamanho do aneurisma em si não vai indicar uma conduta ou outra. Você pode fazer tanto por via de endoprótese como por via endovascular, melhor dizendo, ou por via aberta. A mortalidade tem sido bem menor nos casos de cirurgia endovascular. Eu trouxe aqui uma proposta de relatório de um artigo da revista Radiologia Brasileira do ano de 2006, que está bem interessante. É uma proposta baseada em uma entrevista feita com cirurgiões vasculares, justamente no sentido de procurar saber
quais informações que eles consideravam mais importantes para a abordagem cirúrgica desses aneurismas. Então tem essa tabela aqui onde ele mostra, por exemplo, que todos os cirurgiões acharam de suma importância o diâmetro do colo proximal, o diâmetro máximo do colo proximal, a extensão desse colo proximal até a artéria renal mais baixa, ou seja, a extensão do aneurisma até a artéria renal, é um ponto de referência anatômica muito importante para eles. Também é interessante a forma desse colo, se é um colo mais tortuoso ou se é um colo mais preservado, mais reto. O diâmetro máximo do aneurisma, isso aí não tem nem o que discutir, tem que saber o diâmetro máximo do aneurisma. A extensão do aneurisma no maior eixo, então 90% considerou importante. Se vai ter trombo ou não, alguns não consideram tão importante, mas o diâmetro das artérias ilíacas comuns você tem que dar também. Tem que dar o diâmetro das artérias ilíacas comuns e se há ou não extensão para as artérias ilíacas comuns. Aquela questão da perviedade, a questão de placas, você pode colocar como informação, mas isso não influencia tanto na abordagem cirúrgica. Por exemplo, o diâmetro interno da luz do vaso, isso eles não consideram tanto. Então está aqui uma proposta de relatório de um aneurisma. Você tem aqui o esquema, onde o D1 aqui é o colo do aneurisma, então você vai fazer a maior medida do colo e dizer se ele é tortuoso ou reto. Vai dar a distância do colo até a artéria renal mais baixa, é o L1. Também você vai dar o D2, que é a medida do maior eixo transverso do aneurisma. Essa é a principal medida a ser colocada no laudo, enfatizar essa medida inclusive. Você vai dar o L2, que é a extensão longitudinal do aneurisma, dizer se esse aneurisma se estende ou não para as artérias ilíacas comuns também, dizer se esse aneurisma se estende superiormente até as artérias renais, caso isso aconteça. Outra medida essencial é a medida do diâmetro transverso, o maior diâmetro das artérias ilíacas comuns e a extensão dessas artérias, qual o tamanho longitudinal dessas artérias. Então, essas são as principais informações que devem constar no laudo. Outras informações menos importantes, mas que você pode colocar também, é a perviedade e a calcificação, né, tanto da aorta como das ilíacas comuns, se existem trombos na aorta, o colo distal, você pode falar também, se ele está presente e qual o seu diâmetro, e o diâmetro da luz da aorta também você pode colocar no relatório, ele até sugere que você coloque, mas aquelas outras informações que eu falei anteriormente são as mais importantes. Aqui, por exemplo, ele mostrou nesse artigo uma descrição, na verdade, uma mensuração através de um exame de angiorressonância. Então aqui você tem o aneurisma, no sentido coronal, e aí ele pegou o maior eixo transversal, nesse caso aqui 4,7 centímetros. Ele também mensurou o eixo longitudinal do aneurisma, se trata de um aneurisma fusiforme, você tem que colocar isso no laudo. Depois ele deu a medida do colo proximal do aneurisma, nesse caso 2,3 centímetros. Também a distância para a emergência das artérias renais, para as duas, 3,4 para a artéria renal esquerda, 3,2 para a artéria renal direita. E depois ele deu as medidas do colo distal, tá aqui, 2,4 centímetros. E essa aqui que é mais importante ainda, as medidas das ilíacas comuns nos seus eixos transversais. Ilíaca comum direita, ilíaca comum esquerda. Aqui nesse caso, por exemplo, se trata de um aneurisma com menos de 5 centímetros, né? Na verdade menos de 5,5, que é o que a gente consideraria como indicação cirúrgica, então apenas acompanhamento, desde que, obviamente, esse aneurisma não tenha causado uma ruptura ou uma iminência de ruptura, você não vai abordar, ok? Esse é o protocolo mais utilizado no mundo inteiro atualmente. Então, vamos analisar alguns casos
de aneurisma da aorta abdominal, inicialmente aneurismas não rotos. Na próxima aula a gente fala então das roturas de aneurismas abdominais. Essas sim são as grandes emergências cirúrgicas em se tratando de aneurismas. Então aqui, por exemplo, um caso do Radiopedia. Você tem um TC com contraste, que deve ser sempre o exame indicado, com contraste. A aorta torácica de calibre normal. Lembrando que o conceito de aneurisma aqui seria uma distensão acima de 3 centímetros. Tem o primeiro vaso aqui, o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior. Aí você vai ver a bifurcação das artérias renais. E logo abaixo da bifurcação das artérias renais começa o colo aqui do aneurisma e a dilatação. Essa dilatação acima de 3 centímetros ou acima de 50% do vaso, do lumen normal do vaso, caracteriza uma dilatação aneurismática. Nesse caso, você vai medir aqui o maior diâmetro transversal do aneurisma. Veja que ele tem uma área de trombo mural circunferencial, que deve ser descrito, mas que não tem tanta influência no tratamento. Também não tem influência no tratamento o diâmetro da luz do vaso. O que influencia realmente é o diâmetro transversal máximo. E se há ou não sinais de iminência de rotura. E aqui você tem a bifurcação das ilíacas. Veja que as ilíacas não estão dilatadas, ou seja, não são acometidas pelo aneurisma, então você vai medir o diâmetro das ilíacas comuns e a sua extensão longitudinal. Essa extensão longitudinal você vai ver nesse sentido aqui, nesse eixo, o eixo coronal. Então, nesse eixo coronal você vai medir a extensão longitudinal do aneurisma, que também deve ir no laudo, e a extensão longitudinal das ilíacas comuns. Okay? Também é importante que você dê aqui a distância do colo do aneurisma até as renais. Essa distância aqui, daqui até aqui. Okay? Você vai medir tanto da renal direita como da renal esquerda e vai considerar aquela que for mais baixa das duas. Então, essas são as medidas principais do aneurisma abdominal. Veja uma reconstrução tridimensional. E esse aqui é o maior sentido do aneurisma, mas o mais importante de todas as medidas é o diâmetro transversal. Vamos ver mais um outro caso. Esse aqui é um outro caso muito parecido. Diâmetro transverso máximo é quem vai dizer se esse caso vai para cirurgia ou não. Obviamente eu estou falando do aneurisma não roto. Veja que os casos se repetem. Mais uma vez, a luz do vaso e aqui um trombo mural, aqui uma placa ateromatosa. Essa é a medida principal, diâmetro transverso. Okay? Um outro caso completo aqui, ó. Então veja, estou aqui no tórax e na aorta torácica você já tem uma tortuosidade e o aneurisma já vem desde lá de cima. Já existe uma dilatação aneurismática na artéria descendente torácica. Chegando aqui na transição, volta-se ao normal. E aqui as artérias renais. Renal esquerda, renal direita. Abaixo da artéria renal, uma nova dilatação aneurismática. Aqui certamente com menos de 5 centímetros, mas aqui ó, é onde está o diâmetro máximo. Então você vai medir no diâmetro máximo da dilatação. Trombo mural e aqui a luz pérvia do vaso. Aparentemente não há nenhum sinal de rotura e o aneurisma vai até a bifurcação das ilíacas comuns. As ilíacas comuns não estão dilatadas, ou seja, não estão acometidas pelo aneurisma. Então, é basicamente essa descrição que a gente vai fazer nos casos de aneurisma abdominal não roto, sempre buscando se existe acometimento de outros vasos, sempre indo atrás de variantes anatômicas e, principalmente, se há ou não sinais de rotura ou iminência de rotura. Os pacientes com essa suspeita geralmente têm um quadro clínico de dor intensa e é justamente o que a gente vai falar nessa nossa próxima aula.
ok? Então, anotem esses dados que a gente já colocou para utilizarmos também na nossa reunião prática, e até a próxima aula, onde falaremos da rotura do aneurisma abdominal. Um abraço a todos.